é a desaprovação do Lula, que parece que bateu recorde de baixa. Parece que deu 56%. Eu quero ler aqui um artigo do UOL com vocês para a gente entender o que está acontecendo, porque tem muita gente já dizendo que isso daí foi mais ou menos o que aconteceu com a Dilma. Começou a desaprovar a coisa, né? Mas de um jeito também que ela estava fazendo pelo social, mas ao mesmo tempo o povo estava contra, e está na mesma coisa que o Lula agora. Então está todo mundo comparando isso e está meio desesperante assim, mas vamos ver. Porque assim, gente, querendo ou não, o Lula a gente sabe que é um nome que ganha da extrema direita, né? Então, a gente, fica preocupado, entendeu? Aqui, ó, Quaest, desaprovação à gestão de Lula sobe 7 pontos desde janeiro e atinge 56%, gente. Que também está acompanhando essas últimas pesquisas sobre a avaliação do governo. E a fotografia que a gente vê neste momento, segundo essa pesquisa Quest divulgada hoje, não é positiva para o governo, né? O governo vem aí amargando uma desaprovação que sobe e vem subindo, agora atinge 56%, e uma aprovação que vem caindo. Mas há outros detalhes aí a serem analisados, né? Como, por exemplo, a queda da aprovação e a alta da desaprovação por parte das mulheres, principalmente, né? Além disso, a região Nordeste também desaprovando o presidente Lula, mais segundo as últimas pesquisas. Vamos lá, Mônica, o que você achou dessa pesquisa Quest? Que recado isso traz para o governo Lula? Olha só, Fabiola, eu acho que essa pesquisa reforça o que já vinha sendo dito por outras pesquisas. É um número impressionante esse salto, né? Mas ela já vinha. O que acontece? Como a Quest faz pesquisa num intervalo maior, né? Ela fez em janeiro e depois só agora, então o salto foi maior. Mas as outras pesquisas que vinham sendo divulgadas já mostravam que ele seguia subindo na sua desaprovação. Até se a gente pegar, por exemplo, a gente não pode comparar pesquisas de institutos diferentes, mas já tomando essa licença aqui, né, a gente vê que, por exemplo, o Datafolha estava dando ótimo e bom para o Lula, 47 em janeiro. Não, ele estava dando ótimo e bom para o Lula 24 em fevereiro já, né? A Quest agora dá 27, dá até melhor. Ruim e péssimo estava 41 no Datafolha em fevereiro. Segue igual em março, 41%. Então, quer dizer, segue subindo. Esse salto é por causa desse intervalo, né, de janeiro a março. Se ele tivesse feito fevereiro também, ele já teria pego uma curva ali de subida. E dá o recado, assim, enfim, o tempo está passando, né, Fabiola? Você teve a posse do ministro Sidônio Palmeira em janeiro, né? E com muita expectativa de que ele daria uma guinada na comunicação, de fato ele está dando, mas ainda não teve efeito, se é que vai ter. A gente tem hoje, ou seja, ainda aprovando Lula, ainda com a aprovação maior do que a reprovação, poucos estratos, né? Os mais velhos, os que têm mais de 60 anos, ainda a aprovação é maior do que a reprovação, 46 para 40. Os que têm... o Nordeste ainda está com o saldo positivo, né? E os que ganham até 2 salários mínimos. Tirando essa faixa, tirando esses segmentos, todo o restante reprova. Tem uma coisa também, eu acho que essas pesquisas, a pessoa fala, mal, assim, o mundo tá ruim, tá tudo ruim, tá todo mundo infeliz, tá ruim para todo mundo. Então, todo mundo vai falar, o governo tá ruim. Também, entendeu? Então, eu acho que a desaprovação... não sei, gente, vamos continuar. Prova o presidente, né? A reprovação é maior do que a aprovação. Então, é bem preocupante. E o mais importante é ver as curvas. A curva, mesmo no Nordeste. No Nordeste ainda tem mais gente que aprova, mas a curva da aprovação despencando, né, Fabiola? E a curva da rejeição subindo bastante. Então é isso, eu acho que o tempo está curto, o Lula está perdendo popularidade em todos os segmentos e são pouquíssimos os que ainda registram uma aprovação maior do que uma reprovação. Então, talvez as medidas não estejam sendo suficientes. Ele agora na quinta-feira vai fazer um evento grande, né? O Sidônio, lançando várias campanhas publicitárias, podemos falar delas mais tarde, nessa tentativa aí de reverter esse quadro, que ainda, assim, o que mais interessa, né? Ontem eu falei com uma pessoa ligada à comunicação que falou, não, mas a gente segue vencendo
as eleições, se as eleições fossem hoje, o Lula venceria de alguns candidatos, pelo menos teria a chance de vencer. Mas ainda não estamos em campanha eleitoral, ainda não está sendo feita uma comparação direta, né? A comparação é Lula com Lula, e na comparação ele está bem mal das pernas, Fabiola. Vamos lá, Josias, quero saber também como é que você olha essa fotografia do governo neste momento. Fabiola, virou lugar comum a constatação segundo a qual pesquisa é um retrato do momento. Mas quando você tem um conjunto de pesquisas apontando numa mesma direção, as fotos compõem um filme. E em 8 meses, a rejeição ao governo Lula subiu 13 pontos na série de pesquisas da Quest. Nessa sondagem mais recente, que foi divulgada nesta quarta-feira, a avaliação negativa do governo disparou, descolou da avaliação positiva. E, de resto, esse levantamento ele traz uma coleção de dados que apontam para um fenômeno. Vai se consolidando, vai se calcificando um ambiente que pode evoluir para uma aversão de um pedaço expressivo do eleitorado ao Lula. Pelos números dessa pesquisa, já não é negligenciável a hipótese de que o antilulismo chegue a 2026 como uma força política relevante. Segundo a Quest, 7 em cada 10 brasileiros, 71%, acham que o Lula não cumpre as promessas que fez na campanha de 2022. Mais da metade, 53%, nesse momento, avalia que o Lula de hoje, o Lula 3, é pior que o Lula 1 e o Lula 2. De uma frente amplíssima também. Eu quero saber de vocês, o porquê, porque assim, até agora, a gente já viu quase metade do vídeo, eles ainda não falaram assim, qual o motivo dessa desaprovação, né? Para vocês, o que é? O que tá pegando, gente? Aqui, pronto. A mídia, né? O advogado Armando tá dizendo pra gente que só a mídia batendo 24 horas contra o Lula. Pois é. Igual, né? Igual fizeram sempre, né? Mas assim, é real isso, não é? Que ele tá impopular? Isso é real, né? E, gente, bora tascar o dedo nesse like. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Thalita, a vida tá uma merda, salário mínimo é ridículo, alimentos estão caros, transporte é horrível. Sim, mas isso também era antes do Lula, né? Já era assim, não era? Assim, gente, aqui de fora, o que eu vejo... Porque, assim, eu vejo muito notícia do Brasil com relação à política externa, né? E com relação a isso, gente, o Lula, ele tem muita moral internacionalmente. O Brasil tá com moral internacionalmente hoje, sabe? Então, eu fico um pouco chocada. Mas, assim, é normal, né? Porque o Brasil tem muitos problemas, né? Como alta dos alimentos, poder de compra. Cara, essas altas dos alimentos foi o que fez o Biden perder aqui. Dizem eles, né? Fui uma parte, talvez, disso, mas ninguém tem poder de compra, é isso. O povo não come PIB. A Thalita, mas a gente esperava melhoras mais significativas. Gente, mas como com aquele congresso? Isso que eu penso também, sabe? Não? Ou estou equivocada? O Paulo está dizendo que o Brasil está muito melhor que no desgoverno Bolsonaro. Não, com certeza, né, Paulo? Ninguém consegue comprar nada, entendi. Cara, essa inflação é mundial, né? Vocês sabem, todo país está com isso, né? Por exemplo, o Biden aqui nos Estados Unidos, ele conseguiu dar uma segurada. As coisas subiram e depois ele segurou. Mas aqui estava caro já, né? O que eu acho que aconteceu também foi o povo assim, o Trump, ele tá prometendo uma solução milagrosa, imediata, então eu vou nela. Pois é, a Machado está dizendo que é o pior congresso do mundo. Pois é, Regina, o Brasil está muito melhor agora. Lula baixou a cesta básica, os governos dos estados estão aumentando os impostos para não abaixarem uma luta diária. Sim, eu vi também que ele está fazendo um projeto pé de meia, isso, que é também... Não é Bolsa Família, mas é um projeto para ajudar também. A Janaína está dizendo, menor taxa de desemprego em muitos anos, mas fala sério, o pessoal não tem memória. Pois é, o problema é que esses empregos também, eles são muito precários e não te dão poder de compra também, né, Janaína? Esse também é um problema, né? Gacha Mundo, se o Lula perder 2026, o Brasil vai se lascar, não tenham dúvidas. Pois é, mas Gacha, será que ele vai se candidatar? Eu não sei se o Lula quer fazer de novo. Tiago, o Temer acabou com os estoques reguladores, que eram uma das ferramentas mais eficazes no controle do preço dos alimentos. Pois é.
E a Câmara estava prometendo congelar os preços, né? Mesmo assim, o povo não votou nela. Mas vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo? Vamos terminar de ver o vídeo lá que a gente começou? 56% dos brasileiros, o país está na direção errada. Como se tudo isso fosse pouco, a Quest informa que 43% avaliam que o Lula faz um trabalho pior do que o do Bolsonaro. O Bolsonaro, que hoje é um sujeito que, aliás, desde a semana passada, ele está esquentando o banco dos réus à espera de uma sentença que deve enviá-lo para a cadeia, provavelmente antes do final do ano. Então, 43% acham que o Lula faz um trabalho pior do que o deste presidente precário, que é um quase presidiário. Essa nova pesquisa chega na véspera de... A Mônica fez referência a esse evento, um ato... Mas isso não tem nada a ver com Lula. Se 43 pessoas falam que o governo do Lula é pior que o do Bolsonaro, o que acontece? 30% é o gado. São os minions, são os lobotomizados. Né? Aí tem 13% de burro, gente. Fazer o quê? É normal. Isso eu não acho que isso aqui é culpa do Lula. Grandioso que foi organizado para que o Lula preste contas do que ele chama de colheita da sua gestão. A corrosão da imagem demonstrada por essa pesquisa não combina com o slogan do evento. O Sidônio Palmeira concebeu um slogan que é grandiloquente, Brasil dando a volta por cima. E a Quest sinaliza que foram ineficazes até aqui os esforços para retirar a popularidade do Lula do vermelho. Então, desde que entregou a engrenagem da comunicação da presidência para o marqueteiro da campanha, o Sidônio Palmeira, o Lula intensificou as viagens pelo país, ele reduziu imposto de importação para tentar atenuar a carestia dos alimentos, levou à vitrine aí programas relevantes, como empréstimo consignado para trabalhador com carteira assinada, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O Lula fez de tudo. Fez, inclusive, afirmações cenográficas, como aquela declaração que ele deu ao assumir o compromisso de evitar que o Brasil vire uma república do roubo de celular. Faz de tudo, mas tudo, insiste em não querer nada com o Lula, Fabiola. Então, a meu juízo, como disse no início, já não é negligenciável essa hipótese de que o antilulismo chegue a 2026 como uma força relevante, como foi o antipetismo em 2018, como foi... Até aí, que novidade. O antilulismo sempre existiu, desde que o Lula é Lula, não? Agora tem uma coisa, gente. Eu acho que o que pode salvar a gente em 2026 é o Trump. E vou te dizer por quê. Porque ele está fazendo tanta cagada aqui nos Estados Unidos que, assim, as esquerdas, os progressistas do mundo inteiro começaram a ganhar força. A Marine Le Pen, que é a extremista de direita lá da França, está inelegível. Aí, aqui nos Estados Unidos ontem, eu vou falar sobre isso mais tarde, o Elon Musk teve uma perda, assim, de lavada de uma campanha que ele estava fazendo para votar em juiz, porque aqui vota, né? Vota para os juízes, assim, para quem vai ser juiz. E aí, a candidata democrata ganhou de lavada. Então, eu acho que tem uma coisa também. O que o Trump está fazendo com os Estados Unidos, o mundo inteiro está vendo e está apavorado. E então, eu acho que a galera está meio correndo dessa extrema-direita. Faz sentido isso que eu tô falando? Ah, não, esse vídeo tem 20 minutos do UOL, não vou terminar de ver ele, não. Mas eu acho que o que acontece é, a gente tá com essa coisa das redes sociais e do WhatsApp, etc. É muita mensagem, é muita coisa na nossa cabeça, é muita informação. As pessoas não conseguem prestar atenção no que elas precisam prestar. Então, o problema é o governo fazer e ninguém perceber, né? Que o governo, assim... É porque, então, o negócio também é o seguinte, né, gente? Porque a bosta tá tão grande que a pessoa pode até fazer um negócio bom, mas a bosta tá tão grande que, assim, melhora, mas não, aquela diferença mesmo não faz, né? Não sei. Eu acho que o Lula devia taxar os ricos, né? Acho que é isso que devia fazer, taxar assim. Tasca o dedo nesse like, tasca o dedo na inscrição aí, hein?